É isso aí, galera. Agora a gente está aqui na porta da Igreja Matriz Espírito Santo do Pinhal. A gente veio aqui bater um papo super interessante com o Monsenhor Augusto, falando sobre as festividades de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, e algumas curiosidades aí da fé em Pinhal, igreja, história. Vocês tenho certeza que vocês vão acompanhar muita coisa da história da nossa cidade, da nossa Igreja Matriz. Uma matéria super interessante agora para você no Catapoió TV. É isso aí, galera do Catapoió. Agora a gente está aqui dentro da Igreja Matriz e aqui do meu lado essa figura tão famosa da nossa cidade, o Monsenhor Augusto Álvares Ferreira, e conhecido popularmente o Padre Augusto está aqui do meu lado, Monsenhor. Monsenhor, bom dia. Primeiramente agradecer ao senhor por esse tempo aqui com o Catapoió e também por nos acolher nessa casa aqui tão amada por todos os pinhalenses. Eu que agradeço a deferência de vocês de fazer essa entrevista comigo. E essa casa é nossa, né? Essa casa é nossa, né? Aqui está o ponto. Eu só desejo que vocês possam atingir seus objetivos, viu? A gente agradece todo mundo aí. Ô, Monsenhor, a gente está aqui hoje para falar um pouco, a gente está se aproximando de outubro e não tem como pinhalense e Pinhal passar em branco o mês de outubro pela grande tradição que a gente tem já há muitos anos, que é o 12 de outubro, que é o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças também, claro, mas o dia da padroeira do Brasil. E não tem como também a gente pinhalense não falar com o senhor sobre essa grande tradição da nossa cidade que se tornou regional e até nacional conhecida, né? Porque já chegou a todos os cantos do Brasil. Sim. Não, isso é verdade. Veja bem que coisa curiosa, né? Você sabe quando é que começou essa missão nossa aqui, não com Nossa Senhora? Foi quando o Papa deu a Rosa de Ouro para Nossa Senhora. E o governo da época, então, fez o quê? Ele decidiu fazer o 12 de outubro um feriado. A Divina Ferreira, que é uma santa, já morreu, está lá, devotíssima de Nossa Senhora, chegou e falou assim: por que a gente então não faz uma cerimônia bonita no dia 12 para celebrar a padroeira do Brasil, já que é feriado? Fica facinho, antes não era feriado. Eu olhei bem para a cara dela e falei: você sabe que eu não pensei nisso, mas vamos fazer. E aí a gente começou a fazer, rapaz. Começou a fazer e a cada ano foi movimentando mais, foi alargando o horizonte e a gente pôde, de repente, começar a fazer a recepção sempre no estádio, tá vendo? E lá no estádio você sabe tudo quanto coisa que aconteceu, né? É assim, ó, eu lembro de muitas coisas. O Catapoió já fez uma matéria sobre isso. Inclusive está na nossa revista a matéria da história da chegada da Nossa Senhora aí. Quando o Catapoió lançou a revista, essa matéria fez parte da revista, mas ela chegou já de paraquedas, de tanque de guerra, a cavalo, de moto, com motoclube. Que mais? Mas foram tantas coisas, tantas chegadas diferentes e sempre com aquele suspense, né? O Paraglide, inclusive, você lembra? Sim, Não? sim. O Fórmula 1, Fórmula 1, no Papa verdade. Móvel, olha que coisa, né? O tanque de guerra que você colocou, que soltou todo mundo, aquele monstrengo descendo lá. Quer dizer, os carros velhos, você lembra? Não? Sim, sim. Quer dizer, isso era o Lolo Zé Maria, que realmente tem as ideias, tá certo? De fazer tudo isso aqui. E desde então, não podemos parar mais, certo? Cada ano cresce mais. O Nenê Marinelli, quando prefeito, ele fez aquela gruta na Aparecida, né? Lá da Aparecida, indo para Jacutinga. E ali nós começamos também a rezar uma missa às 6h30 da manhã, no dia 12. Olha, rapaz, é uma coisa que impressiona, porque é 1.500 comunhões lá naquela hora. Então a gente só pode falar: puxa vida, que coisa mais bonita que é. De fato é realmente bonito, né? Não, com certeza. É bonito, é histórico, é emocionante, porque essa última cobertura que o Catacoa fez desse grande evento, a gente acompanhou as missas de manhã, a chegada, claro, a missa na gruta, o pessoal foi a pé até a gruta para acompanhar o pessoal aí, que vai muita gente ainda a pé, caminhando, fazendo a sua penitência lá, dedicando a sua fé, e chega lá aquela multidão.
e acompanhando num domingo, muito de manhãzinha, né? A missa lá é bem de manhã. E esse ano tende a ser ainda melhor, porque agora com o asfalto lá de Jacutinga, o pessoal de Jacutinga chega para cá também nesse Não, evento mais fácil, né? mais fácil, o que você falou, mais fácil, mais gente, Sim, sim, certo? Quer dizer, o prefeito de lá fez aquele asfalto e já vinha gente de sim, Jacutinga, já vinha, agora vem muito mais. com certeza. Inclusive, quem faz o som lá é de Jacutinga. Ah, que O legal. Ebinho, Pessoal, o Ebinho, o Ebinho que sim, faz. Né? pessoal de Jacutinga aí agora que não tem desculpa mesmo para não vir na missa da Nossa Senhora aí no dia 12 de outubro. Monsenhor, o senhor melhor que ninguém para falar. Pinhal, essa tradição, a exemplo da Rosa Mística, que também virou né, uma grande tradição regional e nacional, porque hoje com a internet tudo é nacional, Sim. mundial, então, mas se confunde um pouco. O senhor consegue identificar que foi esses festejos do 12 de outubro da Nossa Senhora Aparecida, ou já era assim, que transformou Pinhal numa cidade tão mariana? Porque Pinhal tem essa tradição da fé em Nossa Senhora Aparecida. Esse festejo, o senhor acha que é um impulso para Pinhal se tornar essa cidade de fé tão mariana assim? Ou o senhor acha que quando o senhor chegou aqui, porque isso faz muito tempo, já existia isso? O que o senhor acredita, essa fé do povo pinhalense, principalmente, a Nossa Senhora? Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando Dom Tomás Vaqueiro era bispo, tá vendo? Já faz uns 40 anos que aconteceu, ele trouxe o núncio de Brasília para visitar a diocese quando ela fez 25 anos. E ele chegou mais cedo, entendeu? Então ele passou por aqui e me chamou, eu preciso fazer alguma coisa com o núncio aqui. Aí eu trouxe o núncio lá no Colégio das Feiras e estava tendo uma experiência de oração, presta atenção. Aí eu falei, vamos lá na casa de encontro, né? Tá tendo uma experiência de oração, para o Núncio conhecer. E o Núncio foi fantástico, que ele cumprimentou todo mundo e tal. E aí o Núncio me perguntou uma coisa, falou, qual que é a característica da espiritualidade de Pinhal? Foi 3. Eucaristia, Espírito Santo e Maria. Isso aqui é fantástico em Pinhal. Ele falou, mas tudo bem, o Espírito Santo, mas por que Maria? Eu disse, sabe o que é? É que se ela foi suficiente para cuidar da joia mais preciosa de Deus, que é seu Filho Jesus aqui na terra, ela é suficiente para cuidar de nós que somos bijuteria. Ele bateu palma para mim, tá vendo? Mas ali já tinha, você quer ver, quando eu cheguei em Pinhal, você não sabe disso aqui, e poucos piaulenses sabem desse detalhe. Todas as paróquias tinham parado de fazer no mês de maio, a coroação de Nossa Senhora. Por causa do concílio, entenderam um monte de coisa errada e tal. Eu chego aqui, toda noite tinha, olha que coisa, cheguei em março e maio, tinha toda noite. A tradição está ali já, está arraigada, nunca parou essa devoção à Nossa Senhora, que seria a coroação no mês de maio. A partir daí, então, a cidade mariana, como eu disse, né, tá vendo? Ela começou a ter novas formas. A primeira forma que aconteceu foi a Nossa Senhora Aparecida. Depois, quando surgiu a Rosa Mística, depois eu vou até contar para vocês como é que aconteceu isso, aí a coisa já estava preparada. Já tinha a devoção mariana, aí chega a Rosa Mística, aí foi uma beleza, tá vendo? Quer saber como é que foi a Rosa Mística? Claro que queremos, não tem a Ó, dúvida. facinho. A dona Olésia Bens Molinari Pérez, chegou para mim e falou assim, ô padre, tem uma amiga minha em São José do Rio Preto que tem uma imagem da Rosa Mística. Ela quer trazer aqui para nós, para visitar aqui e tal. Se bem que não é um culto público, é só particular. Falei, atrás sim, qual que é o problema? Vamos enriquecer. Bom, você sabe que dia que chegou? 17 de dezembro. Tá? Marca essa data. Ela apareceu em 1947. Eu falei, opa, isso aqui tem alguma coisa a ver comigo. Por quê? Eu nasci em 1947, fui ordenado padre 17 de dezembro. Olha bem como é que é. Quer dizer, aí a coisa, opa, isso aqui tem a ver comigo. Se tornou uma questão pessoal até. Não é bem pessoal. Pela coincidência. Sim, Né? coincidência. Falei, não, ela quer alguma coisa da minha, então, é. Por que ela vem com uma imagem pequenininha visitar a minha paróquia, era uma paróquia só na época, tá vendo? Chega no dia 17 de dezembro, aí nós começamos a devoção Maria Rosa Mística aqui. Você não vai acreditar. Nós começamos com 50 e poucas pessoas no terço, às 3 horas. De repente, fala, gente, se Nossa Senhora quer a oração no dia 13, a melhor oração é a missa, vamos fazer uma missa às 3 horas. Aí, mas
E o terço, começamos às 2. Resultado, aquilo cresceu de tal modo que você vê como é que está hoje, né? Você vai ver, esse ano, dia 12 é sábado, dia 13 é domingo. Ah, vai ser 2 dias mariano para arrebentar a boca do balão. Do jeito que o pialense Do jeito gosta, que né? nós É gostamos. a igreja lotada, a procissão lotada, os 2 dias aí que é Nossa Senhora Aparecida e no domingo Rosa Mística, que já a tradição das 3 missas com igreja lotada, o pessoal sentado até para fora, e é uma igreja grande, pessoal de fora aí que não conhece. Um dos pontos bacanas de Pinhal, pessoal, a gente organizava o encontro de veículos antigos, a gente recebia aqui na cidade 40 cidades de fora representadas pelos expositores. E eles sempre, o primeiro ano, eles me pediram muito, olha, mas a gente queria conhecer o interior da igreja, mas aquele ano foi tudo tão improvisado que a gente nem se tocou, porque a igreja normalmente ia estar fechada fora do horário da missa. E no segundo ano a gente pediu para que a igreja ficasse aberta em alguns horários para o pessoal conhecer, que eles queriam conhecer e levar essa imagem dessa igreja maravilhosa aqui. Eu sou bairrista, pinhalense, mas realmente é uma igreja que quem vem nunca viu, vai embora levando. E essa igreja fica lotada. Aqui é onde a gente está, o pessoal sobe para assistir missa também, porque não cabe tudo lá embaixo. É um negócio sensacional, né, pô? Você falou uma coisa bonita. A igreja matriz nossa aqui que nós estamos, que vocês estão podendo ver algumas imagens aqui, veja, essa igreja é uma das mais bonitas que eu já conheci. Faz 42 anos que nós estamos restaurando ela. E vou falar uma coisa para vocês, que você falou do interesse. Às vezes, quando tem formatura ou tem um casamento, que vem gente de fora, eles não prestam atenção na missa nem no casamento. Você vê, tu está só olhando Ela é assim. muito rica em Ela, detalhes, né? ela está fazendo só assim, ó. Você vê só o povo fazendo assim. Porque de fato é uma fantástica. E tem uma coisa, né? Ela é harmoniosa. A arquitetura e as cores da matriz são harmoniosas. O pessoal aí, gente, essa matéria está indo pro ar agora, pro dia 12 de outubro. E em breve aqui, eu acho que a próxima matéria, ou 15 dias, a gente vai colocar a matéria que a gente fez com o senhor aqui sobre o restauro da Igreja Matriz, uma parte dela, que a gente gravou vários pontos, a gente subiu lá no sino, o sino que tão tradicional e também tão curioso que tem o sino. Nós vamos colocar essa matéria no ar para vocês. Já ela foi feita há uns 4 anos atrás, se não mais. Mas a gente vai colocar essa matéria porque ela é atual sobre o restauro e as curiosidades da Igreja Matriz, que sai um pouco aqui do assunto, mas é sensacional, vocês vão gostar de ver quem ainda não assistiu essa matéria. Você tocou um assunto, meu querido. Ninguém sabe o peso do sino, O peso do sino e o as diâmetro. inscrições. O E diâmetro. quem filmou o sino por cima foi o Monsenhor, porque eu não tive coragem de subir, porque é alto e perigoso, e ele já acostumado, ele que pegou a nossa câmera e filmou as inscrições, que tem a história do sino, né? Pois é, a história do sino é uma coisa curiosa, porque esse sino, ele foi feito em homenagem a Dom Pedro, né? Sim, tá lá. Certo? Tá lá escrito lá. E ele pesa 1.500 quilos. É muita coisa. O badalo dele pesa 70. Olha que coisa. Eu peso 80. Imagina o badalo pesar quase o meu peso. Mas essa igreja é maravilhosa. E bonita, não tem dúvida nenhuma, tá vendo? Monsenhor, a gente, voltando para essa questão do 12 de outubro, gente, a gente vai gravar uma matéria aqui, aproximadamente uma meia hora, mas é uma pessoa que, pela história e pelo conhecimento, dariam vários programas, e sempre que a gente solicita aqui, ele atende, porque a gente sabe que vem bons conteúdos aí, mas infelizmente é muitos assuntos e realmente dá para fazer um programa só falando das curiosidades da religião, da igreja, da história de tudo, porque não é só isso, né? Não é só a religião. Tem um conteúdo histórico muito importante por trás de tudo, tem a formação, de certa forma, de uma cidade, né? Porque a Igreja Matriz, o Divino Espírito Santo, Pinhal chama Espírito Santo, né? Então, tem toda uma história enraizada que não tem como desviar desse assunto que é a religião, né? Não tem jeito, porque só para vocês entenderem, o Romualdo de Souza Brito e mais um fazendeiro da época estavam disputando aqui, né? Que os 40 alqueires aqui e tal. E aí o Romualdo, que veio de Mogi das Cruzes, presta atenção, Mogi das Cruzes é onde tem a maior devoção ao Espírito Santo no estado de São Paulo, os portugueses que trouxeram de Açores,
que ele fez? Ele foi em São João foi em São João da Boa Vista e passou uma escritura doando os 40 alqueires para o Espírito Santo, tá vendo? Aí acabou a briga. Mas tem uma coisa que eu quero que você me entenda, tá vendo? O que aconteceu de acidente, historicamente falando, de gente que morreu antes dessa decisão, não está escrito. Não sei se você sabe disso. Por isso que ele colocou do Asdé para o Espírito Santo, e a Nossa Senhora das Dores, porque o sofrimento era muito grande na época. Tanto que a matriz tem esse nome, né? Sim, a matriz é de Espírito Santo Nossa Senhora das Dores. Graças aí ao Romualdo de Souza Brito. Gente, é história pura. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já com mais aqui história e ferra aqui no Catacoió de hoje. É isso aí, nós estamos de volta aqui, diretamente da Igreja Matriz, com o Monsenhor Augusto, dando uma aula aqui de história de Pinhal, história da religião católica e muitas curiosidades para vocês. Monsenhor, a gente falou aqui sobre os festejos, que a gente vai voltar a falar, claro, de Nossa Senhora Aparecida, esse é o foco. A gente falou aí da Rosa Mística, o surgimento e toda essa maravilha que se tornou o dia 13 de todo mês. E não tem como também não falar das outras festividades religiosas que acontecem em Pinhal. É lógico, Santa Luzia também é uma questão nacionalmente conhecida, um santuário muito visitado durante o ano inteiro, mas a festa de dezembro todo mundo sabe o que é. E agora a gente está sendo, vamos dizer, agraciado com mais uma questão que muitos pinhalenses não têm acompanhado e nem sabem que existe, principalmente a galera mais nova, que nós estamos prestes a ter o Padre Mateus beatificado, é isso? O senhor pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu peguei informações e isso também vem acrescentar, porque tudo isso que a gente está falando aqui, ele fomenta o turismo religioso, que é muito forte no Brasil inteiro. A Aparecida está aí para, né? É uma cidade que vive disso, Tambaú, mas Pinhal também tem a sua tradição e traz muita gente para a cidade, graças aos trabalhos da fé, os trabalhos da igreja, com o turismo religioso, né? Sim. Não, isso não tem dúvida nenhuma. Você veja bem, o Monsenhor Fuccioli, que eu acho que foi o grande arquiteto da cidade de Pinhal. Monsenhor Fuccioli. Quer ver por quê? Não. Quem trouxe as faculdades? Quem trouxe o colégio de Divino Espírito Santo? Quem transformou uma escola em instituto? Cardeal Leme. Quem que decorou essa igreja? Monsenhor Fuccioli. Quer dizer, ele é um homem de uma... E o Monsenhor Fuccioli fez o quê? Ele foi atrás do provincial dos assuncionistas e propôs para eles fazerem um seminário aqui. Olha bem a visão do Monsenhor Fuccioli. Ele, então, conseguiu, tá vendo, arrumou, toda a história assim dos detalhes, não vou ligar aqui porque é muito complicado. Aí vieram os assuncionistas. E dentre esses assuncionistas, você tinha o padre Mateus e o irmão Barbudo, né? O irmão Barbudo, que era irmão do padre Mateus, só que ele não era padre, ele não era padre. E o padre Mateus viveu muito aqui em Pinhal. E o padre Mateus, naquele tempo, era uma única paróquia. O padre Mateus era de uma atividade impressionante, particularmente com os pobres e os doentes. O padre Mateus era uma pessoa, por exemplo, que ia cortar as unhas dos doentes, cortar o cabelo do doente, acudir o doente, dar um banho no doente, fazer tudo isso aqui. Então, ele realmente viveu um sacerdócio exemplar. E o que aconteceu? De repente, fizeram lá o cemitério, ele morreu aqui, certo? No dia de Ramos ainda, olha bem, no domingo de Ramos que ele faleceu. E o corpo dele está lá no cemitério dos Assuncionistas, está vendo lá no seminário. Aí, de repente, começa a aparecer as pessoas agradecendo. Uma plaquinha aqui, ação de graça, ação de graça, ação de graça, ação de graça. Aí começou a pensar, espera um pouquinho, esse homem aqui não ficou só na história como um padre que trabalhou em Pinhal. Ele marcou a vida, está marcando a vida ainda depois de morto, tá vendo?
com as graças que são alcançadas. Daí então, se conversa com o bispo, certo? O bispo começou a orientar, e aí foi fundado um tribunal. O tribunal tem o juiz, que é o padre Celso, lá de Mococa, tem o notário, tá vendo? E tem o promotor. O promotor sou eu. O promotor, agora vocês vão ver como é que é a vida. O promotor significa que eu vou defender a igreja. O que é isso? Eu não vou defender o padre Mateus. Quer dizer, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que analisar os processos de possíveis milagres e dizer se é milagre ou não. E na minha consciência eu tenho que falar que não é. Responsabilidade. A minha responsabilidade. Sabe o padre Donizete? Não. Eu fui promotor também da beatificação dele. A primeira coisa que me entregaram, 21 pastas de documentos sobre 21 possíveis milagres. Eu descartei 20 e coloquei uma interrogação no último. Essa é a minha vida de promotor. Sim. Olha que coisa interessante. Só para você me entender, a igreja prefere negar mil beatos e canonização do que falar um falso. Olha que seriedade. E tem que ser. Mas aí começou então, fundou essa comissão, e tal, e nós estamos trabalhando já nisso. Está vendo? O padre João, lá do seminário, está dando uma mão fantástica nisso. Aliás, eu quero que você que está escutando a gente aqui, ouvindo a gente, se você tiver alguma graça alcançada por intercessão do padre Mateus, entre em contato com a gente. Entre em contato comigo, entre em contato com o seminário, onde você quiser, mas vai falar. Que esse testemunho às vezes pode ser a diferença. Para você ter uma ideia, preste atenção nisso aqui, gente. Você sabe quem que assumiu o milagre do padre Donizete, que vai fazer de beato? Não. O médico aqui de Pinhal. É mesmo? É um ortopedista. Puxa, que legal. Você vê que, como Pinhal faz parte mesmo da questão religiosa, né, monsenhor? Olha que interessante. Você vê, de repente caiu na mão de um ortopedista daqui, que é o doutor Fraga, tá vendo? Na mão do ortopedista, o rapaz, o menino, que é fantástica a história dele, e os documentos da época, e o doutor Fraga analisou na frente do tribunal, hein? Com juramento pontifício, quer dizer, descomunhão se alimentícia. Olha bem que coisa séria. De repente é o Fraga. Olha que interessante que é isso. O senhor falando disso, é muito legal. Eu não sabia, muita gente que está nos assistindo não sabia disso, como funciona esse processo, que é um processo muito sério e ele não é passional. Ele não nem pode ser. Porque, assim, eu tenho 40 anos, a minha casa, o meu avô tinha essa tradição de ter um quadro do Padre Mateus na parede. Muitas outras famílias tinham isso. Existe até hoje os quadros do Padre Mateus. Porque para esse pessoal, o Padre Mateus já era, desde sempre, mais que um simples padre. Não posso falar simples padre, mas já era um santo, né? Agora, saíram... Falar assim, ele gozava de fama de santidade. Sim, de certa forma. Mas saindo um pouco dessa coisa racional totalmente, vale muito essa questão para o efeito até de fé, do efeito religioso, porque assim, se eu tenho 40, eu era muito criança de ter lembrança desse quadro, e para o meu avô, para minha avó, já era considerado um santo, porque para ter um quadro na parede não era qualquer um, né? E para eles, que já morreram há muito tempo, era um santo. Esse efeito de fé, esse efeito talvez até psicológico da coisa de estar ali acreditando naquilo, porque essa história já vem de muito tempo, porque eu estou relatando aqui coisas de mais de 30 anos com certeza. Esse efeito tem o efeito de fé, de manutenção da fé, porque mesmo não chegando à beatificação, a fé ela vai continuar nele, de certa forma. Né? Não tem dúvida nenhuma. Veja bem, a beatificação é um processo demorado, certo? Às vezes você vai morrer e eu vou morrer, nós não vamos ver o beato, o Padre Mateus. Mas isso segura ao povo. A fé é tremenda. E aí você ligou uma coisa, que se falou de psicológico, eu falo não, de devoção. É o devoção. O psicológico é uma coisa e o espiritual é outra, tá vendo? A devoção, o que é devotar? Devotar é você dedicar a tua vida e confiar nele,
tá vendo? É isso aqui que é um devoto, tá vendo? Isso faz um bem tremendo. Veja bem, a experiência espiritual vai passando de uma geração para outra. Tá vendo? Até inconscientemente, até inconscientemente. De repente, pô, como você falou, ó, eu não lembro direitinho, mas tinha um quadro lá, certo? Quer dizer, a vantagem disso, da Igreja Católica nesse sentido, é que ela valoriza o exemplo dos que já morreram. Aqui é que está a coisa bonita. Sabe por que existe um santo, que a igreja coloca um santo? Não. Para quê? Para que a gente possa meditar os seus exemplos, imitar suas virtudes. É um exemplo para nós. Padre Mateus foi um exemplo. Está vendo? Porque o que ele fez para a pobreza, o que ele fez aqui a nível de igreja, aqui nesse lugar aqui, quantas vezes não cantou, você sabia não? O Padre Mateus tinha o coral dele aqui, ele cantava aqui nesse lugar aqui, numa cerimônia mais solene e tudo. É assim, eu costumo dizer que a gente tem que respeitar, claro, tem algumas religiões que eles não aceitam a questão do santo, a questão da imagem, algumas até desrespeitosas, mas aí é a consciência de cada um. Mas eu costumo dizer, e já questionei algumas pessoas, naqueles debates que a gente tem de política, futebol, religião, que não se deve ter, mas a gente acaba tendo, que eu considero a questão da imagem, para quem não respeita, é a mesma coisa se fosse um porta-retrato. Por quê? Quando você olha um porta-retrato de uma pessoa que já se foi ou de uma pessoa que está distante, aquilo te conecta de certa forma àquela pessoa, as lembranças, a imagem, sempre uma boa imagem, uma boa coisa. Pô, você não acredita no santo como a acepção da palavra, então acredite que aquela imagem, para quem gosta, remete a coisas boas, lembranças boas, coisas positivas, porque é isso, para mim é isso, porque a gente respeita como católico, tem gente que não respeita, mas procure entender que pode ser simplesmente isso para você. Para a gente é muito mais que isso, né? Mas é essa conexão que faz. Quando você olha uma imagem de um santo, para a gente católico, tem essa conexão imediata. Tem, você veja bem que coisa importante que eu quero que você me entenda. Tá vendo? Confúcio disse, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Certo? Confúcio disse isso. Segunda coisa que eu queria que você entendesse. Imagina que no tempo de Cristo, 90% das pessoas eram escravas e 95% não sabia ler nem escrever. E durante a idade, mais os primeiros séculos e tudo mais, aconteceu a mesma coisa. Todo mundo não sabia ler. Como é que a igreja começou a usar a imagem? Não é para adorar é só Deus. Começou a usar a imagem como um meio didático, uma coisa didática. Por exemplo, você sabia que quem inventou o presépio foi São Francisco de Assis? Isso eu sabia. Agora, por que ele inventou o presépio? Para visualizar a cena. É para isso. Então, se olha... Sim. Se você olha, por exemplo, o Cristo crucificado ali, certo? Bom, aquela imagem lá chama a tua atenção, porque você vai lá, puxa, o homem sofreu, hein? Você vai olhar o que ele fez, tá vendo? Você olha para um presépio, puxa, olha que cena bonita, mexeu com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo. Então a imagem para nós católicos, ela é um símbolo, tá vendo? Não é um ídolo, é um símbolo que nos remete àquilo que a pessoa fez, tá vendo? Então, é claro, é o que você falou bem, certo? Quer dizer, não é todo mundo que acredita em imagem, nem precisa acreditar. Aliás, vou falar uma coisa para você. É preciso respeitar somente. Vou falar uma coisa para você. Se de repente uma imagem estiver atrapalhando a adoração a Jesus Cristo, a igreja manda proibir o uso dela. Você sabia disso não? Você vê que é um negócio cheio de regras. Né? Regra, claro que é, ué. Já pensou? Quer dizer, o principal é Jesus Cristo, os outros são santos por causa de Jesus Cristo. Sim. Tá vendo? Eu, por exemplo, né, eu faço imagens. Eu sou escultor, eu gosto de brincar com gesso, com madeira e tudo, tem coisas principais. Mas a imagem, para mim, significa a tradução de uma ideia. Aqui é que está o ponto. Aliás, de 1000 ideias, conforme disse Confúcio. Né? E assim, não existe uma imagem sem história. E para você entender por que aquela imagem é imagem e às vezes está colocado num certo destaque, procure entender a história daquilo, por que ela chegou àquilo. E você acaba, além de a passar a respeitar, entender muito e conhecer a história, que é o mais importante. É o símbolo, por exemplo, é a simbologia. Salve, símbolo Augusto da paz, né? A bandeira, ué. A bandeira é um símbolo. Quer dizer... É isso aí. Gente, nós vamos para o nosso último intervalo, daqui a pouco a gente volta falando das festividades Nossa Senhora Aparecida desse ano
e um pouquinho mais de curiosidade, para vocês verem que abriu o microfone, sai história, sai conversa interessante, para você aprender um pouco do que é. Estamos falando até de história, não somente religião. Pessoal aí tá conectado. A semana. A gente vai começar a agradecer. Começar a agradecer. Estamos de volta aqui. Bom, senhor, o bloco passado a gente falou sobre a questão do Padre Mateus, Santa Luzia, toda aquela questão. Padre Mateus que pode acontecer, mas já é uma realidade. Sim. O seminário todo. Mandar um abraço aqui ao pessoal da SPAL Personalizados lá que produz os vidros, que estão fazendo todo o trabalho das lápides lá do seminário, que foram roubadas lápides de bronze, então eles estão trocando por lápides de vidro lá, tá um trabalho super bacana e como eu sou design gráfico do projeto, eu aprendi muito, que todos os padres passaram pelas minhas mãos, as imagens, as fotos, as datas, tudo muito legal. Vale a pena o pessoal conhecer lá, não sei se eu acho que já deve estar instalado lá no seminário. Esse turismo religioso que a gente falou bem pouco, que ele movimenta multidões e cidades inteiras em cima disso. Como o senhor vê isso em Pinhal? Não entrando na questão política, não é nada disso, mas é bem explorado, não de forma comercial somente, porque a gente tem uma riqueza muito grande, aí sim falando de forma comercial, mas uma riqueza histórica. E na minha humilde opinião, isso é pouco explorado, isso é pouco usado, porque cidades que têm muito menos história que Pinhal, movimenta muito mais gente conhecendo essas histórias do que a nossa cidade. O senhor acha que falta? Isso analisando como um cidadão mesmo, não somente como o monsenhor. Falta um pouco a exploração, um pouco mais, digo até agressiva em cima desse turismo religioso, porque, e não falando aqui de comércio, tá, gente? Não é só isso, mas de divulgação, de mostrar o que realmente a gente tem, porque hoje a gente consegue muito com a internet, mas parece que a gente tem tanta coisa e a gente acaba perdendo para cidades que têm menos história. O senhor entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Não, eu entendi. Você tem razão. Você veja bem. Nossa história é muito rica, né? Sim. Você veja o turismo em Santa Luzia. Você sabe quando eu cheguei em Pinhal, tinha um banheiro feminino e um masculino só? Sabia disso? Tão pequeno que era aquilo. Tá? Mas aí vem o seguinte, aí vem a constância e a perseverança. E nisso aqui eu bato palma para a comissão lá da Santa Luzia, viu, gente? Que olha, Jonas, você e a tua turma são fantásticos. Hoje, você sabe Santa Luzia, olha a infraestrutura que precisa ter. Você sabe que a Santa Luzia tem para a festa de fim de ano um depósito de 450 mil metros, 450 mil litros guardado? E tem 3 poços artesianos funcionando, para não faltar nada para o público. Então, o que falta para nós é um plano de plurianual, para a gente começar a mexer com o turismo religioso para valer. Está vendo? Isso tem que ser da sociedade, das igrejas, tem que ser da prefeitura, tem que ser do departamento de turismo, tem que ser todo mundo envolvido. Uma vez, quando começou a fazer a parte de turismo religioso aqui, uma senhora me parou lá na rádio. Ó, padre, o que o senhor entrasse na minha equipe, porque nós podemos conseguir dinheiro até para asfaltar até Santa Luzia. Eu falei, mas já está asfaltado faz tempo. Quer dizer, imagina bem, então, a ignorância da coisa. Eu acho que a Igreja Matriz, por exemplo, é um referencial. Sim. Você quer outro referencial aqui, não, que ninguém valoriza? A Igreja da Aparecida. Você sabia que, para mim, do meu conhecimento... E ela, todo festejo de Nossa Senhora Aparecida é valorizado, que o senhor reza a última missa lá, né? Sim. Você sabia, salvo engano da minha parte, mas eu não conheço uma igreja gótica menor que a da Aparecida. Legal. Eu acho que é a igreja gótica menor do mundo, entendeu? Isso é uma curiosidade, né? Então é preciso fazer isso, porque você olha bem, se você pensar um pouquinho, você tem
a Igreja Matriz, você tem a Igreja da Aparecida, você tem Santa Luzia, e aí por aí você vai afora, vai um monte de coisa aí que pode ser feito, entendeu? Visitar, olha, você presta atenção como é que o nosso turismo é pequeno. Ninguém sabe que aqui atrás morava o cardeal, aqui do lado, que a mãe dele era cozinheira, era lavadeira. O cardeal Leme, o segundo cardeal do Brasil. O que o Pinhal explora disso? Nada. Muita gente acha que Cardeal Leme ainda acha que Cardeal Leme é só uma escola. Cardeal Leme é o cara, um dos responsáveis, é jeito de falar, assim mas é o cara responsável, um dos responsáveis pelo Cristo Redentor do Rio de Janeiro, uma placa em homenagem ao Cardeal Leme lá no Corcovado. E ele é pinhalense, gente, então tem toda essa história que o pessoal desconhece. Por questões, falta isso, falta uma cultura funcionando, até dentro das escolas, a questão da educação, de cultura local. Quem não tem cultura, quem não tem passado, não tem história, gente. Então, é uma cidade riquíssima nesses quesitos. Né? Perder a consciência da história é perder a consciência do presente. Esquece. Exatamente. Se você não sabe de onde veio, você não sabe nem o que você está fazendo aqui. É meio grosseiro falar, mas essa é a verdade dos fatos. É uma cidade... E eu sou um cara crítico, às vezes eu sou bravo, eu falo, porque às vezes me irrita se falar tanto em cultura, em turismo, mas não se explorar de forma... Talvez pensando somente no dinheiro, eu sei que infelizmente o dinheiro é o que move tudo, mas... Precisamos, ainda há tempo de resgatar essas coisas, de trabalhar nossos jovens, porque é triste. Uma vez a gente fez isso aqui na Praça da Matriz, depois de uma gravação, não lembro que a gente estava gravando, mas a gente terminou, todo mundo parado com o equipamento, e um dos meninos pegou o microfone e foi entrevistar o pessoal. Mas o que eu vou falar? Pergunta aí se alguém sabe quem foi Romualdo Souza Brito. Tipo brincadeira, que ele nem fazia parte do programa. A resposta que chegou mais perto foi que ele foi um jogador do ginásio pinhalense. Então, quer dizer, é triste, a gente riu muito, mas a gente entrevistou 10, a mais próxima foi isso. Ninguém falou que foi o fundador, foi o cara que doou as terras para Pinhal, toda aquela história. E também a gente perguntou sobre o busto aqui na porta da Igreja Matriz, que também ninguém sabia o que é. Então, a falta de cultura de um povo não faz a cidade desenvolver o turismo, porque se chega um turista aqui e vai perguntar algumas coisas para a cidade, desculpa, mas é analfabeta da própria história. Isso é triste. Fica aqui esse relato triste da nossa história. Você sabe que eu vi um programa de televisão que eu gostei muito? 5 famílias. Certo? Então, perguntava por todos elas ali, então se perguntava uma pergunta para cada coisa. As perguntas que todo mundo sabia eram da atualidade. Por exemplo, quem que está na novela X, quem está não sei o quê. Aí passava a pergunta. Depois perguntava assim, você sabe quando teu pai nasceu? Não, vai embora. Você sabe quando é que eles casaram? Não. Você sabe o nome do teu avô completinho? Não. Está entendendo? Então, aí assim, a cultura da própria família. Aí é que está. É o que eu estou querendo dizer agora aqui. O pinhalense, para valorizar o Pinhal, tem que conhecer a cidade. Exato. Os seus valores, os seus recantos. Você já pensou que coisa mais bonita do que ali embaixo o funil? Sim. Aquilo é lindo, ninguém explora. Mas a gente relata várias situações, mas é isso. Hoje, com o avanço da tecnologia, eu brinquei esses dias que a gente com 10, 15 anos, se tivesse as facilidades que tem hoje com a tecnologia, a gente era gênio, porque a gente tinha que buscar livros, essas coisas, para poder aprender alguma coisa. Hoje, a gente está a um clique de todas as informações, inclusive da história, e o pessoal só quer o hoje, né? O que aconteceu ontem, o que vai acontecer amanhã, mas não tem o passado. Voltando para a origem da nossa visita aqui, o assunto vai embora. Em breve, em um tempo a gente volta a falar com o senhor aqui um pouco sobre história. É legal, o pessoal gosta, dá muita repercussão quando a gente faz. 2019, estamos prestes a começar os festejos do 12 de outubro, a chegada e todo aquele evento maravilhoso que é feito todo ano, da Nossa Senhora Aparecida. O que temos? Lógico que se tiver surpresa não vamos poder falar, gente, mas o que temos preparado para esse ano, o que os pinhalenses vão poder apreciar desse ano de 2019 aqui, dessa chegada histórica de Nossa Senhora Aparecida? A chegada da imagem. Só isso.
Acabou, obrigado. Não, calma. Não, brincadeira, mas... Não, porque eu não vou Sim, falar, claro, né? pode. Senão, mas eu diria o seguinte, olha, no dia 6 já vem uma equipe de missionários para visitar todas as casas da nossa paróquia, para preparar a visita. Dia 9, a imagem chega trazida por um missionário redentorista de Aparecida, às 7h30 no estádio Fernando Costa, tá? Isso foi a opção do povo, viu? Que a minha vontade era fazer aqui na porta da igreja, mas a turma falou, padre, é melhor, Zé Maria, é melhor a gente pesquisar o povo. Então, 66,3% preferiu lá. E deram razão suficiente. A mulher falou assim, por exemplo, sabe, meu senhor, lá a gente pode ficar sentado para levar as crianças, elas sentam, nós vamos ficar lá, tem uma visão melhor e tudo. Aí, veja, no dia 10, nós vamos ter uma procissão de Nossa Senhora das Dores, para valorizar a Nossa Senhora das Dores como copadroeira. Vamos sair daqui, vamos virar aqui, subir aqui a loja 100, ir até o GPA, virar à esquerda, depois pega a direita e vai até a Santo Antônio. No dia 10, tá vendo? Nós vamos ter, dia 11, vamos ter a missa da família. E dia 12, a grande festividade. 6h30 da manhã, Gruta, você já falou, 9h30 aqui na Matriz, depois às 7 da noite, lá na Igreja Aparecida, com a procissão de encerramento aqui. Pô, o cronograma dessas procissões, ele segue a tradição, sim, como sempre foi, e dentro desse cronograma, sempre uma surpresinha ou outra que faz cada ano ser diferente, sim, né? Sim. Às vezes um ano um pouco mais simples, um ano um pouco mais requintado, mas a emoção e as surpresas, porque como manter isso há tanto tempo. Mas isso é assim, eu acho que põe a máquina no trilho e ela segue e as coisas acontecem naturalmente. Acontece porque é muita gente para ajudar, entendeu? E acontece do jeito que ela quer, viu? Eu lembro direitinho que nós quisemos fazer uma vez, para arrebentar a boca do balão, a transmissão ao vivo e a cores pela canção nova da chegada no estádio. Sim. Deu o maior temporal do mundo. Deu o maior temporal do mundo. Ela não quis, né? Aí uma criança falou assim, mas ela apareceu nas águas, né? Tinha que chover mesmo. É isso aí. Mas esse ano, é claro, nós vamos estar acompanhando, se não tudo, boa parte desse festejo. E hoje, com toda a tecnologia, nossa Web TV fazendo várias transmissões ao vivo também para vocês aí. Vamos ver se nós vamos ter coragem. Já fica aqui o desafio, junto com o Monsenhor Augusto, para o Luiz Tessarini, que não pôde vir, queria muito vir hoje gravar, sim, mas o Luiz fazer essa caminhada até a gruta. Se o Luiz for, eu também vou, mas tem que ser a pé, viu, Luiz? Não pode ir de carro e fingir que foi, não. Mas vamos fazer, acompanhar essas festividades do 12 de outubro e também colocar aí o cronograma, né? As datas aqui, como o senhor falou, os horários, tudo também no nosso site aí, porque a gente brinca muito e tal, mas tem muita gente que acompanha aí e que acompanha essa questão religiosa da nossa cidade, da nossa região, e a gente faz questão de estar mostrando, como eu disse, pela questão religiosa, o Catacoral não é um grupo religioso, mas cada um tem a sua religião, acho que todo mundo é católico do grupo, mas não temos diferença com nada, mas principalmente pela questão histórica, pela questão de reconhecimento dessa história e desse trabalho aqui que esse guerreiro aqui acaba sendo a figura principal, mas tem todo um time de muita competência há muito tempo também, né? Esse time tem que ser sempre valorizado, né? Tanto na Rosa Mística quanto na Nossa Senhora Aparecida, né? Sabe o que acontece, meu querido? Eu vou falar o que eu sou. Sim. Eu sou a igreja matriz. Uhum. Todo mundo vê. Sim. Agora era sustentar para um alicerce que ninguém vê. É para esse ato do alicerce que eu bato palma agora, viu? Para vocês que eu bato palma. Eu falei disso, que eu sei que o senhor sempre gosta de falar desse pessoal que trabalha de forma, lógico, gratuita, de forma incansável para fazer esses festejos acontecerem, tanto o mensal da Rosa Mística, tanto esse anual da Aparecida aí, que, gente, vocês viram um pouquinho dessa história, um pouquinho dessas curiosidades aí, o que significa isso, a importância que isso tem para a história de uma cidade, de uma região e até de um país, porque essa festa ela acontece no Brasil inteiro, é a padroeira do Brasil, todas as cidades se manifestam nesse dia, mas Pinhal tem essa diferença aí que faz uma festa aconchegante e acolhedora. Queria agradecer ao senhor por esse tempo, por essa aula aí, um pouco de história
até da nossa cidade, para os nossos telespectadores, e conte com a gente com o que precisar para divulgação, e contamos com o senhor logo em breve aí para outros assuntos, falando com o nosso público aí, que gosta muito das histórias, dessas curiosidades. Olha, eu só queria agradecer a dupla, a Aurieme aí, ó, certo? Eu admiro muito o trabalho de vocês. Quando vocês saíram do Catacoió, que vocês estavam na atividade, uma vez você me entrevistou ali, ó, certo? Sobre juventude. E eu queria agradecer muito a vocês. E olha, dizer para vocês, continue o trabalho de vocês. Eu sei que ele é difícil, que nem todo mundo compreende, entende, apoia, mas vocês têm meu apoio. Toca o barco para frente, gente. A gente tem que ter apoio de boas pessoas. O resto, às vezes, eu costumo dizer que alguns são fãs frustrados. A gente não dá para atender tudo. O último que tentou tinha só 12 seguidores e um traiu ele ainda. Então, nós não queremos muita gente seguindo a gente. E um traiu, e dos outros só 2, que foi até o fim, né? E os outros 9, ó, na moita, na hora da morte dele. Exatamente. É o Monsenhor que está falando, é tudo santo, mas todos eles têm a sua história individual. Gente, a gente fica por aqui com essa matéria super legal aqui na Igreja Matriz do Espírito Santo do Pinhal. Em breve, mais matérias. Em breve a matéria do restauro da igreja. Vocês vão ver coisas e ouvir histórias super curiosas aí. E numa outra oportunidade, o Monsenhor volta falando sobre outros assuntos, não religião, juventude, toda essa coisa. Gente, isso aqui é um livro. O Monsenhor é um livro, para quem conhece sabe o que eu estou falando. Obrigado, até a próxima.